Ele está com o microfone. Pronto. Está gravando, Pronto, o Rodrigo está gravando. Você está ouvindo, Rodrigo? Não estou te ouvindo. Ele não está conseguindo ali, ó, tá o microfonezinho dele ali, sem conseguir falar, ó. Não estou te ouvindo. Vou Só ver o estou chat. escutando Cíntia. Será que o teu microfone não está com algum problema? Não sei. Vamos ver se ele consegue. E agora, você está ouvindo? Mas nós continuamos sem te ouvir. É. Eu não estou conseguindo ouvir ele também. Não. Pronto, cadê o Fábio, hein? O Fábio podia... mas também não ia dar certo lá, né? Porque o Rodrigo estava sem conseguir compartilhar. Não, ele poderia ter aberto para a gente poder dar um jeito. Até né? nessa situação de Rodrigo. Consegue me ouvir, pronto? Agora sim. Pronto. Então, eu estou logado aqui em dois aparelhos. Acho que vai funcionar. Vamos lá. Então, vamos deixar a Cíntia começar, que ela já estava começando. Depois você apresenta o teu. Vamos lá. Cíntia. Autoriza aí, Cíntia, a compartilhar o slide. Ela solicitou já? É só você autorizar compartilhamento. Acho que foi. Pronto. Foi? No caso, eu vou abrir aqui. Não sei se faz, peraí, deixa eu ver. Esse daqui é diferente do... Você vai clicar, Cintia, aqui em Share Screen. Tá, deixa eu só ver aqui. Onde que eu faço, Rodrigo? Aqui em cima, é? Share Screen. Aqui esse verdinho. Share Screen, aqui embaixo. Verdinho no pé da página. Ok. Tá. Prof, o meu eu coloquei aqui. Tá em PDF. Uai, tem PDF, não está em... Não, eu vou falar um resumo. Não vou ler, não vou ler. Sabe? Tá bom. Deixa eu só... Queria colocar a capa do quadrinho aqui. Ah, tá. Do HQ. Deixa eu ver se eu consigo botar ela, porque é o meu objeto de CD. Uhum. Eu não consigo agora voltar para minha sala. O senhor está me vendo, prof? Sim, você está na lateral, junto com o Rodrigo, comigo. Nós estamos na lateral. Então, eu vou... Gente, por que eu não consigo ver? Vou começar, viu? Tá bom. Jesus, eu estou perdida. A senhora está vendo qual a imagem agora, prof? Introdução. Introdução. Diante do que a senhora solicitou lá para nós, eu coloquei assim, aí está o projeto, a temática do nosso projeto, então, ela propõe comparar... A senhora está me ouvindo bem, né? Sim. Rodrigo está ouvindo? Está ouvindo, Rodrigo? A proposta, então, do nosso projeto de pesquisa vem na perspectiva de comparar as linguagens quadrinísticas e literária, discutindo como potencializá-las enquanto instrumento de formação leitora entre adolescentes e estudantes do ensino fundamental 2, nos anos finais, né, no nosso caso. Uhum. Dentro da situação problema, deixa eu só dar um enter aqui. Nós trazemos o seguinte questionamento. Como construir o gosto pela leitura do impresso, literário ou não, entre estudantes do ensino fundamental 2,
Em face do predomínio dos suportes e das mídias digitais, com seus textos curtos, transformáveis, editáveis, cujas linguagens fluem do verbal para o visual com rapidez e facilidade. Dentro da perspectiva que nós temos agora, que a pandemia nos trouxe e potencializou, né, em 2020, agora 2021 ainda, né, com esse momento pandêmico, a gente percebe que todas as redes sociais, elas vieram se transformando e buscando trazer, além dos textos que já tinham, mas antes predominava-se o entretenimento, hoje começa-se a potencializar nas redes sociais muitos conteúdos, né? Conteúdos que vai falar sobre educação, que vai mostrar grupos de leitura, enfim. Então, dentro desse contexto, como, então, nós podemos construir esse gosto pela leitura do impresso, de um texto literário ou não, né? Aí surge, então, nossa situação problema. Dentro da situação problema e das várias situações em que nós, enquanto sociedade, estamos aí sendo, a todo momento, né, impulsionados, a nossa hipótese é o seguinte: as adaptações quadrinísticas de textos literários canônicos, relevantes, mas distante do horizonte, de expectativas do possível leitor do século XXI, quando exploradas em sua linguagem híbrida, trazendo o lúdico para o ambiente escolar, podem provocar o interesse pelo impresso, construindo potencialmente o gosto pela leitura. Então, dentro de toda a análise contextual, né, e histórica que nós estamos vivendo nesse momento, nós trazemos aí, enquanto hipótese, essa possível, e aí dentro da pesquisa a gente vai tentar, né, comprovar isso e colocar isso aí dentro do que nós conseguimos pesquisar, dentro do que a gente for construir ao longo da pesquisa, se nós poderíamos, então, potencializar esse leitor do século XXI dentro de uma perspectiva do gosto pelo ato de ler, e aí empreende-se para que a gente possa, então, alcançar, né, todos os nossos anseios diante da pesquisa, como objetivo geral, compreender, então, a partir das relações entre a linguagem literária e quadrinística, o processo de formação do gosto pela leitura entre adolescentes e estudantes do ensino fundamental 2. Enquanto objetivos específicos, conceituar linguagem literária e linguagem quadrinística, discutir as proposições da Base Nacional Comum Curricular quanto à formação leitora no ensino fundamental 2, sistematizar as estratégias narrativas literárias e as quadrinísticas, estudar semiótica, tradução intersemiótica, estéticas da recepção e do efeito, entender o processo de adaptação de uma linguagem verbal, ou seja, o texto literário, para uma linguagem híbrida, os quadrinhos, comparar as estratégias narrativas do conto machadiano A Cartomante às estratégias narrativas quadrinísticas da adaptação do referido conto para quadrinhos, publicada pela Escala Educacional. Estabelecer métodos de trabalho escolar com adaptações quadrinísticas de textos literários para fins de formação do gosto pela leitura. Dentro do processo metodológico, a pesquisa, então, ela vai se empreender enquanto qualitativa, e aí nós vamos compreender algumas facetas da formação do gosto pela leitura entre o estudante do ensino fundamental, e para que a gente possa trazer essas perspectivas, a gente vai se ancorar em algumas referências bibliográficas, e aí nós temos a leitura, a formação da leitura no Brasil, com a Julie Zilberman, um foco especial, então, no processo histórico do trabalho escolar. Trazemos também o gosto pela leitura e as suas reflexões de Ponte, de Yunes e de Pondé, com destaques que irão fundamentar a abordagem, né? Todas essas discussões sempre iremos comparar, né, à luz da BNCC, trazendo aí a BNCC como também uma fonte de parâmetro, porque já que nós vamos empreender dentro da escola, nos anos finais, né, e fazendo uma análise da Cartomante, a gente pode perceber que é uma leitura
que pode ser trabalhada com alunos do 7º ano, porque a própria BNCC tem ali nas suas habilidades, né, algumas situações que nos colocam dentro dessa competência curricular, que é as histórias em quadrinho, por exemplo, e a gente tem como trabalhar, e trabalha, sim, algumas habilidades da base também todos os anos finais, mas especificamente a gente tem ali uma habilidade de 6º, 7º ano e uma habilidade de 6º ao 9º ano, trabalhando aí as histórias em quadrinho. Para dar sequência, então, aos nossos aí ancoramentos teóricos, nós traremos também algumas definições que são importantes e imprescindíveis nesse processo de pesquisa, que é conceituar a linguagem literária e também a linguagem quadrinística. Para isso, a gente também vai se ancorar à luz de Iser, né, de referências bibliográficas como Iser. Eu queria pronunciar esse nome corretamente. A senhora me ajuda. Eu não sei, eu falo Jaus. 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 Ah, eu sabia que estava errado. Gente, estou falando errado. Jaus, é Jaus. E eu falei, gente, não é Jaus, não. Porque eu não vi a prof falando Jaus, a prof fala, não é Jaus, né? Jaus. Pina, 2012, 2020, nossa master. Né? E, novamente, a gente traz aí a Base Nacional Comum Curricular, que ela vai ser estudada ao longo da pesquisa, dentro de um processo de conceituação e operacionar isso, né, na questão das linguagens, que está sendo proposta aí dentro da nossa pesquisa. A linguagem literária e a linguagem quadrinística. Na análise do objeto, aí eu estava conversando com a prof anteriormente, porque eu fiquei assim, eu trago um pouco da pesquisa, do objeto, que no caso é a história em quadrinho, e eu pensei de fazer um resumo, mas não precisa, porque, né, às vezes a pessoa não conhece a história, mas lá no final, prof, quando a gente finalizar, não vai precisar eu colocar no nosso projeto? Não, né? Um resuminho, assim, da história da cartomante. Não. Não precisa, né? Não. Lá no resumão não precisa colocar, né? Não. Porque eu falei, será que eu preciso colocar aqui antes de começar a falar? Você né? pode colocar o tema. Traição. Traição, isso. Agora, eu resumo, pensei, não. Não, né? Pronto. Eu falei assim, porque já uma vez que eu vou falar dos traços, né, desse processo de adaptação de uma linguagem literária para uma linguagem quadrinística, e aí eu vou começar a caracterizar, por exemplo, cores, né, a paleta de cores, a sarjeta, e conceituar isso dentro da análise, da pesquisa, eu falei, então, vou perguntar para. Então, na análise do nosso objeto, a gente vai trazer aí algumas considerações importantes para que a nossa pesquisa seja fundamentada e a gente possa trilhar, né, o caminho aí, então, dos conceitos pretendidos ali no objetivo geral e nos objetivos específicos. E aí trazemos, então, as concepções, né, primeiramente do que é ler quadrinhos e trazendo uma concepção que, ao longo das leituras que nós vamos fazendo em relação aos teóricos que falam sobre as histórias em quadrinho, a gente vai percebendo o quanto que leitura em quadrinho, ela tem que ser descaracterizada de algumas citações pejorativas ao longo do tempo, né? Ler quadrinho é para criança, ler quadrinho é muito fácil, ler quadrinho é quando você não tem uma opção, você vai ler um quadrinho, né? E esses questionamentos que deixam as histórias em quadrinho rasa no sentido de leitura e de arte, dentro dessas concepções que a gente traz, segundo Ramos, Mendonça, a gente vai percebendo a potencialidade que é uma história em quadrinho, né? E o quanto que ela precisa ser, sim, trabalhada, e enquanto professor do ensino básico, enquanto professor de língua portuguesa e de literatura, nós precisamos tomar isso, né, como uma verdade em nosso discurso, porque é uma verdade. A história em quadrinho, ela traz em seu aspecto a arte, ela é uma linguagem que precisa ser trabalhada como tal, e não é um subterfúgio para outras leituras, porque ela em si é um tipo de leitura
E, para tal, a gente precisa, então, definir e ter caminhos bem claros enquanto a isso. Mendonça vai dizer que uma das características mais conhecidas das histórias em quadrinho é o seu aspecto ficcional. E pelas características de sua linguagem e pelo o seu caráter de produção, é sua essência, e sua essência, né? A gente percebe que como ela foi constituída, o seu processo histórico de construção, se a gente for pegar a história das histórias em quadrinho, como que ela começou a ser implementada e a ser, então, divulgada, ela chega ali num campo de produção artística, meio que, vamos para o entretenimento, né? As pessoas precisam sair um pouco daquela realidade que estava sendo posta, então vamos colocar umas histórias em quadrinho aqui para atender uma tendência capitalista e também de subterfúgio, né, das pessoas de saírem da realidade. Vista ali ainda como baixo custo, produção de baixo custo, e aí dentro dessa concepção também criou a percepção de uma leitura mais não tão complexa assim, né? E aí a gente começa a entender à luz dos teóricos que para entender e ler história em quadrinho, eu preciso ancorar e eu preciso estar muito bem definido dentro das suas características. Por quê? A imagem, os balões, a paleta de cores, tudo são informações. Mas essas informações, às vezes, elas para o senso comum ou para o que é divulgado, elas não são abertas, elas não são faladas. É como se houvesse um consumo de história em quadrinho sem verdadeiramente perceber o que é a história em quadrinho. E aí, dentro das concepções, né, de Mendonça, ele vem retratando muito bem isso. Que, a priori, né, se pensou, é uma literatura de baixo custo, vamos produzir, vamos colocar aí no mercado para atender uma necessidade daquele momento, né, de um momento onde se precisava entreter o público. Dentro da concepção, então, ele ainda diz o seguinte: fantasia, criação de personagens e adaptações de história começa, então, a dar às histórias em quadrinho, né, a ficcionalidade, as linguagens verbal e a não verbal. E aí, nesse processo, o indivíduo ele precisa, então, começar a conjugar a imagem e a palavra. A imagem não se reduz ao desenho da personagem ou da cena, ela engloba do traço demarcador, da vinheta até o rabicho do balão que acolhe a fala. Então, se eu tinha uma concepção a priori que ler quadrinho era algo muito simples, uma leitura para criança, ou para quando eu não consigo ler lá um clássico, então eu vou ler um quadrinho. Eu começo a perceber que tudo dentro da história em quadrinho é uma informação. Passa-se uma demarcação do discurso. E aí ele diz, da imagem, a palavra, do traço que acolhe a fala, do balão, do rabicho, todas essas características traduz a linguagem quadrinística. Quadrinhos são quadrinhos para Ramos, né? E, como tais, gozam de uma linguagem autônoma, que usa mecanismos próprios para representar elementos narrativos. Há muitos pontos comuns com a literatura, evidentemente, assim também como há no cinema, no teatro e tantas outras linguagens. Na verdade, o leitor de HQ precisa dominar as estratégias autorais e editoriais para poder interagir com o que lê. Eles precisam saber que as vinhetas, os quadros, devem ser lidas, no caso dos HQs ocidentais, eu achei isso muito interessante, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, essa é a ordem da narrativa. Então, nada ali é arbitrário, nada ali é tudo pensado, tudo se traduz dentro de uma concepção de potência de discurso, onde todas as performances, todas as chamado, né, as ilustrações, os balões, tudo tem um significado. Então, é necessário saber que balões, rabichos, traz significados especiais. Nuvem significa sonhos, né? E aí ele vai dizer, surgem por linhas pontilhadas e indica pensamento. Então, dentro dessas análises, e tem mais outras, né, aqui da nossa pesquisa, a gente pode perceber quanto que as histórias em quadrinhos, né, ela tem aí uma potencialidade dentro desse contexto de
o aluno do século XXI, que está aí a todo momento sendo chamado e a sua atenção está toda para esse processo digital rápido, veloz, onde o audiovisual a todo momento é chamativo, né? Chama esse leitor, esse estudante para as telas, para a rapidez e a liquidez do digital. Então, dessas concepções, a gente percebe que as histórias em quadrinho, ela tem uma potencialidade de convocar esse leitor. Ela tem uma forma de chamar a atenção desse leitor, porque, de certa forma, ela também conversa com essas necessidades ou com essas situações... O filho, mamãe está apresentando. Com essas... O quê? Não, a mamãe está falando com a tia, de Mariana, né? Então, ela me desconcentrou, prof. Tá bom, Mariana, é verdade, filho, você... Ô, prof, o M de Mariana, ele mostrou... Oh, meu Deus! Desculpa, o pai não está aqui, nem o irmão, tá eu só ele, M de Mariana. Então, dentro dessas percepções teóricas que nós temos, e muito ainda há o que se lê, né, e trazer para a pesquisa que está em andamento, é que precisamos colocar dentro das escolas, dentro das falas e dos discursos dos professores, esse pertencimento da linguagem híbrida das histórias em quadrinho, utilizando as histórias em quadrinho como potência para a formação e para desenvolver nesse estudante o gosto pela leitura. Dentro das concepções que a gente traz, é evidente assim, quanto que os autores, né, que fazem parte da fundamentação dessa pesquisa, têm assim, na análise semiótica, intersemiótica, né, e na própria análise da linguagem híbrida, a gente percebe a potência que é a convocação que faz uma história em quadrinho sendo bem trabalhada dentro da escola, dentro da sala de aula. Se o nosso aluno tem uma necessidade de olhar o mundo dentro dessa velocidade, né, desse chamamento audiovisual, se conseguirmos dentro da sala de aula trazer essas concepções de história em quadrinho, a potência da sua linguagem, e definir muito bem essa linguagem híbrida, né, para os nossos estudantes, nós iremos conseguir, de maneira efetiva, transformar esse sujeito leitor, porque é um sujeito leitor que precisa de ser condicionado para que ele se torne um leitor autônomo, e dentro dessa transformação, as histórias em quadrinho, ela entra como potencialização, porque a necessidade do audiovisual, do visual, do rápido, e que a contemporaneidade solicita a esse sujeito, né, estudante, as histórias em quadrinho conseguem responder, conseguem ancorar, se for bem trabalhado em sala de aula. Se conseguirmos trazer, à luz dos teóricos que pautam essa pesquisa, de maneira singular, né, mostrar para o nosso aluno a importância da linguagem quadrinística para a formação e construção do leitor competente. Mas não só competente, mas que também goste de ler. Porque uma vez que ele entende a história em quadrinho e ele percebe todas as suas características como cores, no nosso caso, a cartomante. Quando a gente começa a ler o conto A Cartomante, na adaptação quadrinística, a gente vai percebendo que todas as cores que foram escolhidas ali, elas conversam com o fato narrado em si. Então, a presença do vermelho na capa, a presença da cor preta que nós temos ali, mostra, né, dentro da narrativa e na sequência dos fatos narrados, que vai haver situações de traição, vai haver situações de tragédia. Então, nada foi colocado ali naquela história em quadrinho de maneira arbitrária. Eles conversam. As cores nas histórias em quadrinho, elas são potências de demonstrar discurso, o que quer dizer aquilo, né? Eles estão bem colocados ali. E eu estava fazendo uma leitura onde diz assim que os tons pastéis e os tons mais claros demonstra até
um chapéuzinho que foi usado lá na época de Judas, né? Judas usou esse chapéuzinho, mostrando que o tom de uma história em quadrinho, ele conversa com o processo sócio-histórico que nós vivemos, né? Então, nada ali é arbitrário. E faz com que a paixão, né, pela leitura, pela formação de leitores, que é o que, de fato, mais empreende essa pesquisa e os pesquisadores que estão nela, é de que se formem leitores competentes, que se formem leitores que gostem de ler, e que esse gostar de ler não seja, né, único, mas que ele seja compartilhado, é o que nos move enquanto pesquisadores desse tema. Para concluir, então, nós trazemos todas essas eu diria assim, né, antes de tudo é um sonho para um professor de língua portuguesa e para qualquer professor. Antes de tudo, é um sonho pensar em uma sociedade que lê. Para mim, é um sonho estar aqui, é um sonho poder trabalhar e debruçar dentro desses teóricos que nos traz tanto, que nos mostra tanto, enquanto a competência da linguagem quadrinística e poder ser, né, um instrumento de potência lá no nossa escola, com tantos alunos que irão precisar desse suporte pós-pandêmico, né? Nós precisamos chegar em sala de aula com um suporte muito bem fundamentado para que a gente resgate o leitor adormecido, potencialize o leitor que leu alguma coisa durante a pandemia e, principalmente, nós possamos aí chamar, né, novos leitores para que se efetive o gosto pela leitura. Eu acredito que as conclusões, então, parciais, porque está em andamento, né, para processo de tanto de construção final para a fundamentação, quanto das ações que irão ser empreendidas na pesquisa, e dizer que, para um professor da educação básica que está vendo o que a pandemia fez, né, dentro de um contexto de 240 alunos, onde eu sou professora de língua portuguesa deles, e apenas alguns poucos conseguem entrar no MIT, temos muito trabalho a fazer para 2022, para que efetivamente esses leitores adormecidos, esses leitores que acredito que cada um tem um leitor dentro de si, né, que não foi ali ainda chamado, a gente possa, então, com as histórias em quadrinho, as adaptações quadrinísticas e a linguagem híbrida, trazer esses adormecidos que estão aí precisando de nós, né, de pesquisa, de professores que acreditam e lutam pelo leitor. O Brasil precisa ler, e nós também. E acabou, eu estou falando demais. Obrigada, prof, pela confiança, por estar bem aqui legal na nossa vida, e eu acho que é isso, sabe? É um sonho que começa aqui e vai 2022 aí para a gente começar a empreender. Ok, você pode parar o compartilhamento. Aí eu faço como? Eu saio, né? Tira o compartilhamento. Aqui, será? Não. Eu vou no verde de novo, né? No verde. Vai no verde e vê o que vai. E vai em... Eu vou aonde? Agora em qual tela? Rodrigo, socorre aí que eu não estou conseguindo visualizar. Gente, aqui é o Zoom, né? O Zoom... Cíntia, quando você clica lá em Wired Screen, em Share Screen, vai aparecer uma telinha como se fosse um xizinho para você parar de compartilhar. Tá, eu estou aqui nesse um xizinho, é? Isso. Porque aqui, peraí, deixa eu ver. Ei, stop vídeo, é? Não. Isso. Stop vídeo. Aí eu faço como? Só clicar. Stop vídeo. Pronto, foi? Não, parou você. Tirou o teu vídeo. Tela.
Gente, esse Você tem que parar de compartilhar. Mas, prof, ele não fala. Ele só fala assim, básico. Como é que eu faço para sair, gente? Não fala. Vai no verdinho, clica no verdinho que vai aparecer. Stop here. Pronto. 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 Cíntia, tá beleza, tá encaminhado, tá? Só que tem que gerar um primeiro artigo. Eu sugiro que, a partir dessa proposição toda, que você escreva um primeiro artigo de revisão da literatura. Que você pegue, aborde os textos teóricos, os textos críticos e faça um artigo de revisão da literatura sobre o tema. Certo. Tá? E o teu está muito em cima, mas também os TCCs vão acabar. É preciso que você tenha a maior parte desse artigo pronta para dia 4. Tá? Certo. De dezembro, né? Isso. Tá? Então, é uma revisão de literatura. Eu acho que certo. Eu vou vai fechar. por aí. Eu fecho ali, faço uma análise. Muito do que está no projeto você pode utilizar, mas o que eu sugiro? Que você se debruce sobre as leituras mesmo, teóricas, né? Marisa Lajô, Luizer, tudo isso, e faça essa revisão da literatura. Vai ser um artigo de revisão da literatura. Certo. Aí, no caso, eu posso trazer diante, né, das concepções teóricas, a análise dessa obra. Faça um artigo de revisão da literatura. Estado da questão. Para não confundir tua cabeça, o estado da questão. Então, você vai pegar toda a parte teórica e vai falar o que os teóricos dizem, parará. Faça um artigo sobre isso. Linguagem literária, toda essa... Isso. Tá? Então, vamos lá, Rodrigo. Vamos para o seu. Consegue me ouvir agora? Sim. Ok, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Consegue ver minha tela? Ai, tão barato. Sim. Acho que não vai ficar a tela toda muito legal. Bom, eu fiz um resumo de todo o artigo que eu fiz, ainda está em fase de formatação, mas eu acho que já deu para chegar na ideia central do que nós queríamos, né? Nós fizemos uma análise de um médico monstro ao enfermeiro, né? Uma análise, vamos dizer, comparativa, que poderia ali influenciar no processo de gosto, de criação do gosto pela leitura. Com isso, eu trago aqui o resumo, né? Deixa eu só tirar a tela aqui. Tá. Melhor. Assim, a humanidade ela sempre fez uso das representações imagéticas como forma de comunicação entre si. Na pré-história, o homem se comunicava por meio das pinturas rupestres que narravam o dia a dia daquela comunidade. No Antigo Egito, havia os hieróglifos, para os sumérios tínhamos o cuneiforme, e no século XX surge o impresso e com ele os quadrinhos que ganham notoriedade entre crianças e jovens. Na educação, os quadrinhos eles vieram a se tornar um dos maiores aliados dos professores no processo de formação do gosto pela leitura. Por ser um gênero híbrido, verbo visual, que faz a junção entre texto e imagem, os quadrinhos podem ser apresentados como um dos principais fatores no processo de encantamento do leitor. Perfeitinho, muito bom. O presente trabalho, de cunho qualitativo bibliográfico, ele busca compreender as relações entre as obras O Médico Monstro, de Robert Louis Stevenson, traduzido por Silvio Antunes e publicado pela editora Príncipes em 2019. O Médico Monstro em quadrinhos, adaptado por Steve Souza e Freitas. Não entendi? O Médico. Ah, tá. Eu sou médico. O Médico e o Monstro, em quadrinhos, né, adaptado por Steve Souza e Freitas,
Em 2021, também é lançado pela editora Príncipes, e a obra Oitocentista é adaptada por Vilachém Rodrigues, de 2006, de Machado de Assis, um enfermeiro. Troquei as bolas, mas não tem problema. A nossa ideia é, a partir disso, visamos compreender quais as relações e as características em comum entre essas obras, como as adaptações quadrinísticas podem ou não formar o gosto pela leitura, e, por fim, determinar ou não se as adaptações quadrinísticas intercaladas com o texto de partida são capazes de despertar o gosto pela leitura. Bom, de antemão, eu trago aqui as obras, que eu fiquei apaixonado por todas, principalmente O Enfermeiro em Quadrinhos, porque torna um assassinato divertido, sinceramente. Mas eu adorei. E assim, O Médico e o Monstro. Eu trouxe uma citação do Baldo e outros, né, que eles afirmam que na obra machadiana existe uma sensível inclinação para os lados obscuros da humanidade, e assim a sua obra contística é constituída por temas e personagens envolvidos numa atmosfera em que predomina o mal e o lado corrompido do homem, o qual se guia por instintos egoístas. Tais instintos eles dominam o interior dos personagens e determinam suas situações. Por exemplo, no Conto do Enfermeiro, lançado em 1896, narra a história de Procópio, que é um copista que reside em Niterói e que recebe o convite de um padre que o abriga para trabalhar como enfermeiro na casa de um mandrião coronel. Após diversos xingamentos e agressões do coronel, Procópio acaba por matá-lo enforcado e, posteriormente, ironicamente, né, vindo a ser o seu único herdeiro. No Conto do Enfermeiro, Machado de Assis ele cuidadosamente nos leva a compreender a natureza humana ou como o homem e a sociedade almejam se portar. Muito perspicaz, Machado traz à tona os anseios e as inseguranças aos quais Procópio passa ao advir-se de um simples enfermeiro a um assassino e, posteriormente, a um rico herdeiro. Procópio, que ironicamente significa aquele que ganha, deixa em xeque a questão do duplo humano, onde a partir do assassinato ele tem que se dividir entre o assassino que esganou o mandrião coronel, Felisberto, e o bom moço que cuidou dele até a morte. Temos aqui a cena da morte, sacada você trabalhar com o nome da personagem. Muito bom. Não entendi, Bruno. Excelente sacada você trabalhar com o nome da personagem. Prof, quando eu vi o nome dele, eu achei muito estranho. Eu falei, eu vou pesquisar o significado. E aí, por acaso, não por acaso, né? Eu entendi qual que era a ideia de Machado de Assis, né? Ele significa aquele que ganha. E no final, ele torna-se rico pela herança do cara que ele matou. Isso é uma ironia, né? Com certeza. E assim, eu trouxe a cena na adaptação quadrinística da morte, né? Eu não vou falar agora sobre a morte, porque eu quero trazer uma intertextualidade no final sobre ambas as obras, né? Mas assim, achei que foi muito bem construída, porque aqui nós podemos ver simplesmente um ataque de fúria, de raiva, ou seja, foi um assassinato não pensado, foi uma coisa momentânea, certo? E aqui nós vamos ao Médico e o Monstro. Eu amei essa contracapa aqui, por isso que eu coloquei, porque ela representa muito a ideia que o Stevenson quis trazer. Inicialmente, o título original era O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Foi lançado em 1886. Ainda estava naquele período, deixa eu lembrar, gente, período do realismo, naturalismo. Então, traz muito essa atmosfera sombria. Ele quis trazer muito essa atmosfera sombria. E muita ironia também, né? Tanto que, assim, em O Médico e o Monstro, a questão do duplo é uma questão também muito levantada, uma vez que, diferente de Procópio, o Dr. Jekyll é um respeitável homem da sociedade. No caso de Procópio, ele se torna um homem respeitado. Jekyll, ele já porque ele tem uma posição de respeito na sociedade, que, porém, convive com um conflito interno entre seus dois lados, né? Dr. Jekyll, por intermédio da ciência, que esse, inclusive, é uma característica muito presente nas obras oitocentistas, trazer essa relação de ficcional que envolve a ciência. Nós temos ali Frankenstein, por exemplo, ao fim de ele decide se dividir, decide separar a sua parte boa e a sua parte má, né? Ou pelo menos amplificar a sua parte boa, né? No entanto, nasce aí Mr. Hyde, que ele é o primitivo, ele é o mal, né? Pelo menos na visão do escritor, dá para entender essa ideia.
um homem que não teme as leis. Com isso, tanto Machado de Assis quanto Stevenson, eles baseiam-se na questão do homem e sociedade, como elemento de construção. Assim, eles avaliam a sociedade por uma perspectiva mais psicológica, ou seja, onde o principal objeto do homem é o próprio homem e suas práticas dentro da sociedade. Vamos lá. Eu amei essa parte aqui do quadrinho, porque a gente pode fazer uma análise do Homem e da Fera, vamos dizer assim. Eles fizeram o mesmo corte, né? Só que eles colocaram a representação diferente. Nós temos aqui na imagem o consciente, Dr. Jekyll, o respeitável, o médico, o homem da sociedade, e do outro lado o inconsciente de Dr. Jekyll, que é o Mr. Hyde, que é o homem que não teme as leis, ele é um assassino frio, ele é uma pessoa ficcionada, vamos dizer, dentro dos prazeres da luxúria, certo? Então, eles trouxeram essa diferenciação entre o duplo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. No enfermeiro, isso fica meio explícito também, quando Procópio recebe a notícia de que ele é o único herdeiro. Inclusive, até bate na ele uma crise de consciência, que ele vai doar toda a herança para os pobres, como pagamento pela culpa de ter assassinado o coronel, que na verdade ele não faz, né? Ele fica com a herança, porém sua cabeça fica recobrando as memórias do assassinato e ele aprende a conviver com isso. Vamos lá. Aqui eu tenho uma cena que eu achei muito marcante no quadrinho, que é a transformação, né, de Jekyll para Mr. Hyde na frente de Enfield, o que termina ocasionando o assassinato. Aqui ele está mostrando, vamos dizer que Enfield representa um terço da sociedade, né? Ele é uma pessoa também da sociedade pública, e ele está se mostrando o seu lado, o seu monstro para ele. Tanto que Enfield se assusta e acaba sendo morto por Dr. Jekyll, quer dizer, pelo Mr. Hyde. Rodrigo, observe as mãos. Eu vou falar delas no final, prof. Porque eu encontrei duas cenas, nas duas adaptações, que se remetem à cena das mãos. Vamos lá. Essa cena aqui, volta onde estava. Essa cena aqui de cima, quando começa a transformação, a mão dele está na mesma pose que fica a mão do Hulk quando se transforma. Mesma Exatamente. coisa. Eu trouxe uma imagem no final que traz essa relação entre as três obras, na verdade. Legal. O Hulk, Legal. o Procópio e o Dr. e o Mr. Hyde. Mas deixa eu trazer aqui só algumas características, né, que eu identifiquei. Além do gênero gótico ficcional, ele traz a ironia com relação à postura do homem em sociedade. Ele analisa a postura a natureza humana e a questão também da alma humana. Porque, assim, há escritores que retratam um assassinato como uma quebra da alma. O Mr. Hyde, desde as primeiras cenas, ele já se deixa aberto a isso. Quando ele atropela uma menina e não se importa. Né? Dr. Jekyll também deixa isso explícito quando ele está fazendo testes em um paciente, o paciente morre, e ele simplesmente fala, vamos tentar com outro paciente. Né? Então, isso demonstra a quebra da alma humana no processo eu não diria de separação, mas no processo de identificação, quem é Jekyll e quem é Hyde. E a mesma coisa nós vemos no Procópio, porque assim, ele já queria que o coronel morresse, mas não pelas suas mãos, né? Ele queria que ele morresse da doença ou da velhice, mas acabou que, por ironia da vida, ele foi o ceifador dele. Mas o seu desejo interno de morte se concretizou. Vamos lá. Além disso, nós temos a ideia do consciente e do inconsciente, né, que é o ser humano e suas contradições. Tanto Jekyll quanto Procópio, ele se preocupa muito com a imagem que as pessoas têm dele. Ou seja, mesmo eles sendo assassinos sádicos, vamos dizer assim, eles ainda querem que as pessoas o vejam como pessoas de bem. O famoso discurso do cidadão de bem. E aí nós temos a essência versus a aparência, ou seja, a essência assassina de Jekyll, né? E a essência interesseira de Procópio, mesmo que ele não fale que ele queria ser rico, isso fica muito explícito.
nas entrelinhas do texto, né? O ego social e a ideia indissociável, né? Que eles passam para as pessoas, certo? E, claro, a ascensão social e a ética. Procópio, ele não é rico, mas a partir da morte do coronel, ele tem uma ascendência social por se tornar seu herdeiro. E também, mesmo que ele não se tornasse o seu herdeiro, ele foi o homem que aguentou o coronel. Mesmo você analisando a postura social, as pessoas elas não parecem comovidas com a morte do coronel. Na verdade, foi uma coisa que todo mundo desejava. Exatamente. Né? E isso, na verdade, foi um dos fatores que ele pegou para poder se isentar da culpa de ter matado, porque a sociedade queria isso. Então, só adiantei. Né? E a temática da morte, que tanto Machado de Assis quanto Stevenson aborda, né, que é a morte psicológica do personagem, é a morte social. Mr. Hyde, ele tem ambas as mortes. Né? Ele tem a morte psicológica por ter que lidar com as atrocidades que Hyde comete, mas de uma forma até tranquila, né? E a morte social, que no final do livro é evitada. Né? O próprio Enfield decide esconder todas as provas de que Jekyll era o Mr. Hyde a fim de manter a imagem de a postura de bom moço dele perante a sociedade. Mas isso fica explícito, né? A morte psicológica e social de ambos os personagens, né? Do momento que Procópio mata o coronel, ele tem a sua morte social porque ele fica remoendo o que a sociedade diria, o que as pessoas fariam, principalmente o que o reverendo que direcionou ele para esse emprego pensaria. Eu mandei um assassino, né? Então, assim, existe muito esse desespero entre os personagens. Bom, Dr. Jekyll é um médico, Procópio é um enfermeiro. A missão deles deveria ser cuidar de vidas. Só que, na verdade, eles são ceifadores de vidas. Mesmo que de forma involuntária, no caso de Procópio, eles ceifaram vidas. E isso é uma ironia muito grande. É uma ironia muito grande porque entra muito naquilo que nós estávamos falando sobre a questão da mão. Né? Eu trouxe a mesma imagem, se você observar a imagem do Hulk, a imagem do Procópio se direcionando até o coronel para enforcá-lo. E olha como aumenta a mão de Procópio. Exatamente. É o mesmo movimento. Observe que a mão de Hyde é o mesmo movimento. E uma coisa que unifica os três personagens é que a morte faz-se presente a partir de momentos de raiva. Machado de Assis tinha muito isso, trazer a questão bíblica dos pecados, né? A ira é um dos 7 pecados capitais, né? Stevenson ele também aborda isso em algumas obras, né? Não apenas essa questão bíblica, vamos dizer assim, mas cultural, mas também filosófica. E nós temos aqui praticamente 3 doutores, né? 3 doutores que são levados pela raiva e cometem atrocidades inigualáveis, certo? Mas, assim, como é que a gente traz isso para dentro da sala de aula? Inserir quadrinhos no processo educacional para o professor, independente da disciplina, é uma excelente possibilidade. O quadrinho ao ser lido, ele pode despertar no leitor a sua capacidade de sintetizar informações e criticar o que está sendo lido. De acordo com Ramos e Vergueiro, o trabalho com HQs em sala de aula é muito importante para despertar o interesse do aluno e no exercício prático das atividades diversificadas, desde que bem orientados pelos professores. Vergueiro complementa informando que a junção das palavras e imagens torna o ensino mais eficiente e atrativo. Podemos afirmar que são muitas as informações presentes em um quadrinho, justamente por haver essa junção de cor, imagem, texto. A sintetização da mensagem do texto, ela é mais facilitada para o aluno. E a literatura em quadrinhos ela pode funcionar enquanto texto multimodal e multissemiótico, né, o que diz a BNCC, como um potencializador do gosto pela leitura. A partir disso, devemos entender que as adaptações podem ser escritas como arte. Ler O Médico e o Monstro e O Enfermeiro pode ser descrito não apenas como uma leitura informativa, mas uma leitura contextualizadora, ressaltando que o quadrinho não encaminha o leitor necessariamente para o texto de partida. Não é essa a função de uma adaptação. As adaptações em quadrinhos de textos clássicos literários, por sua linguagem híbrida, podem amplificar as competências e as habilidades leitoras e trazer contribuições formativas aos mesmos. Bom, um pequeno resumo do meu artigo, aqui as minhas referências. Não tá, agora sim. É isso. Tá ótimo.
Ah, tá. Para aí o compartilhamento, Rodrigo. Eu preciso que você me mande esses slides, porque tem uma série de correções para fazer aí, tá? Correções de linguagem. Agora, em termos de apropriação dos textos, a apropriação teórica está excelente, excelente. Botar a mão na massa e até dia 4 fechar esse artigo. Eu me diverti muito. Eu percebi. Muito, prof. Porque, assim, eu comprei, deixa eu mostrar aqui, senhora, essa versão aqui de Machado de Assis, bem antigo, achei num sebo, na estante virtual. E ele vem com diversos contos, né? Tem Viadão, Dona Paula, e assim, depois ele tem comentários sobre os contos no final. E eu achei alguns comentários sobre a obra machadiana que, assim, eu achei pronto, complementou perfeitamente. O Médico e o Monstro, acho que eu me apaixonei mais pelo livro normal, né, do que pelo quadrinho. Mas o quadrinho, igual eu falei com a senhora na sala, ele complementou muito, porque parecia que eles dois casavam as duas coisas, né? E eu adorei, eu me diverti muito. Que bom, que bom, que bom. Isso é o melhor da pesquisa. É quando você vai descobrindo as coisas e vai se apaixonando. Gente, vocês estão no excelente caminho. Agora é só fechar. Rodrigo, Fale. eu lembrei quando eu estava fazendo o de Machado de Assis, o Alienista, né? E aí eu fui começar a perceber esse olhar que se abre para a gente, assim, quando a gente começa a analisar as histórias em quadrinho, das cores, dos rostos, o formato do rosto, a perspectiva da sobrancelha. E eu comecei a olhar, eu falei, gente, como que é diferente eu olhando o anterior, né, a essa análise e, posteriormente, as análises aí que a gente vem trabalhando no grupo de pesquisa. É realmente, assim, é uma luz que se abre enquanto leitora, para mim, eu fiquei assim apaixonada. E aí, Rodrigo falando, quando o Rodrigo vai mostrando, assim, eu fico encantada, porque parece que a gente está realmente no videogame ali, né? Está numa cena, tá trazendo ali os personagens que todas as crianças, os adolescentes gostam. E eu lembrei da cena desse Arcane aí, que é a série mais falada do momento da Netflix, passou até o round aí, né? E que faz essa analogia com a League of Legends. E tem essa percepção também do homem que se transforma no monstro, né? Do homem que perde sua alma, enfim. Tem toda essa perspectiva. E assim, prof, realmente é algo que, graças a Deus, né, a FAF e a senhora que está aqui com a gente, que nos mostrou esse caminho, que é maravilhoso. A questão que o Rodrigo pontua é que a história em quadrinho não é só um domínio do professor de língua portuguesa, é muito pertinente, porque eu estava estudando um material que diz assim, até as construções ali feitas nos HQs, da estrutura mesmo, né, das cidades, dos monumentos, eles nos reportam a momentos históricos, onde o professor de história pode trabalhar, né? Então, onde foi construído aquilo, de que maneira aquela construção, aquele prédio, as roupas, o tipo de vestimenta. Então, você pode trazer isso num contexto interdisciplinar, e o professor pode utilizar em várias áreas afins, né? Então, não é algo, é só do professor de língua portuguesa. A escola pode montar um projeto interdisciplinar, a BNCC toda hora solicita isso das escolas. E eu vejo assim nas reuniões pedagógicas, mas como? O pessoal pede interdisciplinaridade, isso não existe. E a gente ouve de professores formados em biologia, não tem como. E quando a gente pega os HQs, as histórias em quadrinho, a gente começa a perceber, tem como sim, tem como a gente trabalhar isso, sabe? Dá para todo mundo trabalhar. Mas o discurso, infelizmente, é lá, e aí eu vejo o distanciamento, né? Que houve, que há. E talvez essa falta de domínio, essa falta de percepção, né, das estruturas que contemplam as histórias em quadrinhos. É muito lindo, é muito maravilhoso. Gente, é muito maravilhoso. Estou apaixonada. Gente, vamos embora, mãos à obra.
fechem o artigo. O artigo ele tem que ter entre umas 15 e umas 20 páginas, tá? Ele precisa ser dividido. Vocês vão ter a parte introdutória, a parte da fundamentação teórica e a parte da análise, no caso do Rodrigo. Se você quiser, Cíntia, você pode pôr também, tá? Não tem problema. A parte da análise e aí as conclusões e as referências, tá? Se passar de 20 páginas, não tem problema. Agora, menos de 15 não dá, tá? E no teu caso, Rodrigo, você pode usar as imagens, Cíntia também, dentro do texto como citação ou pode colocar como anexo. Eu sempre preferi usar como citação, porque aí o leitor do texto ele está vendo aquilo Ele na começa frente a fazer dele. relação, né, prof? Exatamente. Prof, Então, eu vou colocar as imagens como citação, porque eu acho que, assim, se você está lendo, você tem que ver o que você está lendo. Isso, né? exatamente. Então, não ir lá para o fim para ficar procurando. Né? Acho que a contextualização fica melhor. Com certeza. Tá? E eu estou muito feliz com o encaminhamento disso, muito. Agora, me mande esses slides, tá, Rodrigo? Gente, parabéns. Feliz noite de sábado, feliz final de semana. Cíntia, tu vai estar lá amanhã meio-dia ou 11h30 para esperar a gente? Ou eu e Jô vamos sozinhos? Como é que a gente vai pegar os folders? Como é que vai ser? Eu vou para a FAAP para levar o material. Tem uma escola que aqui nas Acácias, tem a que a gente colocou para amanhã, né? São todas aqui nesse entorno. A primeira é o Moza, que tem aqui as Acácias, e tem só o FOB, que a gente vai ter que atravessar a BR. Eu fiquei dia tarde com a Samara, mas estou preocupada, porque a Samara está muito gripada. Hoje ela nem levantou da cama, mas que texto. Nossa! E aí eu estou com medo, viu, prof? Porque ela disse que não está nem tomando antibiótico, acho que não pode tomar agora. Meu Deus, ela já teve Covid. E ela está muito... Ela hoje estava mal no áudio. Eu falei, gente, como é que você fica assim? O marido dela que arrumou a casa hoje, ela não fez nada, não conseguiu. Falei, se você continuar assim, você nem vai para a não, pode deixar que eu vou, mas eu vou à tarde, eu vou à tarde depois, sozinha, nem que eu possa. Mas então você vai estar lá 11h30. Eu estou pensando, se eu for levar o material para eu não ir no meio-dia, a Mari falou assim, para a gente pegar o pessoal no início e no final, né? Certo. Eu não sei se no início eles vão querer ficar com folder, prof. Eu acho que é um desperdício de papel. Eles vão botar onde esse folder? Eles não, isso não importa. Mas então, a gente vai nesse horário. Você vai estar lá para dar o folder? Sim, eu vou lá para a FAAP para levar o material. 11h30, né? Sim, porque aí meio-dia já está cheio de meninos já na porta. Pois é. Então tá, Rodrigo, vá aí fazendo a cabeça dos seus amigos, seus colegas, para virem estudar na FAAP, Pedagogia e Letras, vai trazendo o povo para nós. Então, eu tenho uma turma de informática avançada, que, assim, por acaso, eu conversei sobre literatura com eles, né, assim, esporadicamente, e eu acho que a gente vai ter uma turma bem grande ano que vem em letras. Que bom. E traga para assim, pedagogia também. Eu estou cuidando de uma turma de jovem aprendiz, e assim, legal. Eles são apaixonados. Eu levei alguns livros lá para o Recicla e emprestei. Nossa, eles chegam, professor, li seu livro, adorei, não sei o quê, é muito legal. Eu falei, olha, eu acho que... Você quer ser o que da vida? Eu acho que eu quero ser professor. Olha, vou levando ali para letras, vou mostrando. Que bom. Eu fui mostrando alguns eventos que eu participei da FAAF, e assim, acho que a gente vai ter uma galerinha boa ano que vem. E arranja para o pessoal para pedagogia também. Pois é, prof, acho que a gente vai ter alguns meninos em pedagogia. Que bom. É sério. Porque, assim, lá no Recicla nós temos 240 alunos. E, assim, tem muito menino querendo entrar para a área da educação. Aí. E
quando eu falo para eles, ó, eu estudo letras e pedagogia. Ah, mas é tranquilo, é legal? Perguntam, ninguém está querendo mais ir para exatas, prof. Não sei Que por quê. bom. Que bom. Pelo menos em pedagogia e letras eles vão ter emprego, né? Sim. Gente, Rodrigo, você depois manda essa gravação para nós, põe lá no Mando grupo, sim, mando hoje ainda. tá? Pronto. Gente, boa noite, parabéns. E vamos tocar para frente, dia 4, o artigo, tá bom? É a entrega final, né, prof? Entrega para a senhora no e-mail, prof? Ou no e-mail, né? No e-mail? Primeiro vocês vão compartilhar comigo, depois vocês vão me mandar. A gente vai Vocês apresentar vão compartilhar. Isso. Vocês vão compartilhar. Dia 4, prof, dia 4, que horário? Qual horário? O nosso horário. É a hora da saudade lá das meninas? Ih, caramba! É, prof, e a senhora tem que ir, viu? Não, eu não vou, já deixei isso bem claro, eu não posso. A senhora não vai, não, é? Não. E eu nem sei que hora é essa hora da saudade lá. É o dia inteiro, final de semana todo. Mas... Estão animados, hein? Eita, prof. E agora que eu tô lembrando que a gente vai para lá. Então, faz assim. Fica para dia 3 à noite, vocês na podem? Sexta. Então, entre em contato comigo, me lembra, gente, que a minha cabeça é triste. Me lembra, e o de vocês fica para dia 3, tá bom? Tá. Certo. Pode ser? Pode ser. Um dia não vai fazer diferença para vocês terminarem o artigo, tá bom? Uhum. Tá certo. Então tá. Tchau, gente. Boa noite. Bom final de semana. Cíntia, até amanhã, né, minha filha? Até. Tchau, prof. Tchau, gente. Tchau.